Graça e paz, meus amados irmãos e amigos. Eis-me aqui mais uma vez com você e o seu programa Palavra Eficaz. Um programa que visa levar a você uma porção da Palavra de Deus para abençoar a sua vida. Hoje eu quero ler para você Atos capítulo 20, versículo 21. Veja o que o apóstolo Paulo disse aos irmãos da igreja de Éfeso. Tenho declarado tanto aos judeus como aos gregos que devem se converter a Deus, arrepender dos seus pecados e ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, o apóstolo Paulo estava falando aos irmãos da igreja de Éfeso. Ele estava se despedindo. Como se aglomerou uma grande multidão, ele aproveitou para dar uma palavra evangelística para todos que estavam presentes. E o apóstolo Paulo ensinou aos irmãos e aos que estavam presentes nesta reunião os passos para a salvação. Meu querido, meu amado, a salvação é o maior presente que Deus tem para você. Não existe nada mais importante na tua vida do que a salvação. E eu te pergunto, você já abraçou a salvação? Preste atenção que Paulo vai dizer que há 3 passos para a salvação. Vejamos primeiro, converter a Deus. Ele diz que se converta a Deus. O que é converter a Deus? Converter a Deus é entregar o coração. Converter a Deus é reconhecer que Deus é o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus da palavra, o Deus da história, o Deus da Bíblia, o Deus onipotente, onipresente, onisciente, que criou, preserva, mantém, que sustenta todas as coisas. Converter é crer em tudo isso, é abraçar o Deus vivo, Deus Criador. Mas ele disse o segundo passo, que é arrepender-se. Arrepender-se. E o que é arrepender? Arrepender vem da palavra metanoia, que significa uma volta de 180 graus. Você está caminhando numa direção e de repente você reconhece e vê que aquela direção está errada, aquele caminho está errado, aí você dá uma volta de 180 graus e volta. Volta para quem? Volta para Jesus. Volta para o Senhor. Volta para o Salvador. Arrepender é reconhecer que é pecador. Arrepender é reconhecer que está perdido e que não pode salvar a si mesmo. Arrepender é voltar para o Deus Todo-Poderoso e abraçá-lo como Senhor. E o terceiro passo que Paulo fala, ter fé em Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Não tem como ser salvo sem ter fé em Jesus. Então, para que nós sejamos salvos, nós precisamos abraçar Jesus pela fé e tê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Ele próprio disse, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Estes são os passos para a salvação que o apóstolo Paulo mostrou àqueles irmãos naquele tempo. Converter a Deus, arrepender-se dos pecados e ter fé no Senhor Jesus Cristo. Pense nisso, meu amado irmão e amigo, e sejas feliz. Que Deus te abençoe ricamente. Um grande abraço, pastor Luiz Martins.